tratamentos. Inclusive, tivemos uma resolução, uma portaria que abordava esse tema. E o mais importante é perceber que, ao longo dos diferentes diálogos com os diferentes países, os países seguem reforçando os desafios que eles têm diante da incorporação de tecnologias no uso de genéricos, biosimilares, assim como a necessidade de aperfeiçoamento, melhoria e ampliação dessas políticas públicas. Um dos pontos que nós vemos como se fosse um desafio para os países da região é justamente o acesso limitado à informação. Em diferentes contextos, está a ausência de transparência de preços, está a falta de informações sobre outros países para realizar uma análise comparativa mais consistente, mas também o acesso limitado a algumas informações importantes, tais como as informações relacionadas às patentes e os seus impactos na saúde pública, assim como a disponibilidade destes produtos nos diferentes mercados. O que temos aqui são elementos que não somente percebemos que os países precisam, também são os desafios que estão aqui, desafios que a OPS quer apoiar para que possam seguir com seu trabalho. Evidentemente que o tema de disponibilidade e garantia de qualidade são eixos fundamentais ao longo do trabalho de cooperação. E podemos ver aqui os principais problemas que marcaram os países antes. A alta despesa de saúde com produtos farmacêuticos não é algo novo. A pouca utilização dos genéricos e os biosimilares. O tema das brechas em saúde é um tema muito abrangente, amplo, mas o que nós temos são brechas que vemos, inequidade que acontece dentro dos países. Por exemplo, em relação aos setores urbanos e rurais, mas também entre os diferentes países da região, uns com acesso a determinadas tecnologias, onde outros não têm acesso a essa tecnologia. A falta de acesso às informações, e como mencionamos, o acesso a informações, ela pode melhorar e melhora a tomada de decisões. A alta dependência da região em produtos importados. Aqui temos algumas concentrações de mercado para alguns. Esta semana iremos realizar aqui na UPS, não aqui no nosso departamento, mas com o apoio de alguns companheiros, faremos um debate sobre diabetes. E um dos mercados concentrados, por exemplo, é Surina. Assim que esta análise de como estão os mercados da nossa região são importantes para poder seguir em frente, avançar nos marcos jurídicos das políticas públicas dos países, que muitas vezes não são os melhores para melhorar o acesso, especialmente quando falamos de medicamentos caros, mas também quando estamos falando de genéricos e biosimilares também. E o tema de que, apesar do fato de que tem se avançado muito, e que chegamos à institucionalização da avaliação das tecnologias de saúde na região, apesar disso, pouca coisa foi conseguida para vincular os processos de decisão na avaliação e importação. Aqui eu somente queria abordar um panorama geral para que vocês saibam do que estamos falando. Eu acho que o mais importante será escutar aos outros palestrantes com as suas experiências, avaliações, boas práticas, mas também é necessário abordar que 16% da despesa sanitária na América Latina e no Caribe está orientada aos produtos farmacêuticos. Quando estamos falando de biosimilares, e aqui vocês podem ter uma ideia sobre a diferença de preços que existe nos países relacionado ao uso de medicamentos e biosimilares. Quando falamos de genéricos, eles representam aproximadamente 35% do mercado total. Por exemplo, em um dos países da América do Sul, enquanto que biosimilares aproximadamente 8. E aqui não estamos falando de qualquer país, estamos falando de um país que tem condições de corporação. Então imaginem aqui aqueles que têm mais dificuldades ou menos incentivos para que os fornecedores de biosimilares realizem o seu registro sanitário.
Um dos pontos importantes são as despesas que nós temos, que vemos que quando aumenta essa despesa própria é expressiva, variando de 48% a 74%, e uma judicialização crescente que é bastante impressionante, impactante nesta região, com aumentos que atingiram 130% no Brasil, 119% na Colômbia, 144% na Costa Rica. E quando pensamos, isso é muito pontual, na realidade não é pontual. Isso triplicou na Argentina, no Uruguai e em outros países também. Podemos ver este processo de judicialização crescente. Então, é um ponto fundamental, porque muitas vezes esses medicamentos e essas tecnologias não são custo-efetivas. E é uma discussão que nós queremos abrir. Voltando ao tema dos genéricos aqui, a baixa participação de genéricos no mercado, aqui falando de genéricos como medicamentos sem marca. Então, aí podemos analisar e dizer, olha, o meu país tem muito mais genérico, mas estamos falando aqui sem marcas. E, ao mesmo tempo, a política de incremento na quantidade de patentes para alguns dos produtos que estão na região e a forma como estas proteções irão impactar nos mercados nacionais, impedindo a entrada dos medicamentos genéricos e muitas vezes com diferenças de avaliação muito grande nos diferentes países da região. Para o tema dos genéricos e biosimilares, seguimos vendo como um tema de acesso fundamental. O tema de preços se trata de um impacto direto. Então, aqui vocês podem ter uma ideia. Por exemplo, baseado em um medicamento, por exemplo, em azul, poderemos ver os biosimilares e genéricos, e em vermelho, o produto de referência, e com uma variação de preço bastante grande. Mais do que isso, além da variação de preço, muitas vezes a falta de disponibilidade deste produto biosimilar ou genérico no mercado. E aí vocês podem ver tanto isso em termos de preço, quanto em volume e valor. Mas não é somente o caso específico que estamos falando de judicialização, de despesa, né, fora do bolso, também estamos contextos nacionais, contextos regionais e contextos globais. Trazemos aqui um contexto, e Miguel, já estou finalizando, tá? Sobre as licenças voluntárias. Todos esses países que vocês estão vendo aqui, por exemplo, para um medicamento para HIV, passaram por ensaios clínicos, fizeram parte do processo de ensaios clínicos. Os que vocês estão vendo em vermelho são aqueles que receberam ou fazem parte do processo de licença voluntária. E, infelizmente, os que estão em azul, que são todos da região, não estão nessas licenças voluntárias. E isso impacta diretamente no preço. O que estamos analisando aqui são os diferentes componentes que poderiam ser critérios para a definição de sim ou não para essas licenças voluntárias, para que façam parte dessas licenças voluntárias, como prevalência, renda per capita, número de novos casos, mortalidade. E o que vemos é que quando comparamos alguns casos, como o Peru e Tailândia, por exemplo, o que pode ser avaliado, baseando-se nesses critérios, seria o fato de que os dois países, por exemplo, mereceriam estar na licença voluntária de uma forma direta. Da mesma forma, vemos algumas concentrações no mercado. Aqui está o exemplo do mercado de insulinas. Esse mercado de insulinas, ele está sendo abordado em uma reunião de diabetes que está sendo realizada aqui. Eu acho que é importante abordar o tema da insulina, onde vemos que em alguns países da região, três grandes companhias possuem mais de 95% do mercado. E quando avaliamos outros países de outras regiões, vemos uma participação um pouco maior de outros fornecedores ou outros distribuidores de insulina. Claro que não queremos somente abordar problemas.
Queremos propor soluções, trabalhos de cooperação, apoio aos países, e referente a isso, estamos para propor o desenvolvimento de políticas integrais, promover a competência, trabalhar para estabelecer estratégias, âmbitos jurídicos baseados na transparência, fortalecer a transparência também, as compras conjuntas, inclusive a OPS tem a disponibilidade dos fundos rotatórios regionais para apoiar em processos de compras consolidadas, melhorar a transparência e a geração de informação e promover a inovação. Para isso, nós estamos, através da perspectiva da área de acesso, estamos nós para isso. E com grande prazer, poderíamos trabalhar com os diferentes países e atores da região com o intuito de fortalecer suas capacidades regionais, nacionais e para dar visibilidade às suas boas práticas. E trabalhamos nos eixos de fortalecimento, ampliação de acesso e nos processos de formulação e avaliação das políticas, para poder melhorar a equidade, otimizando a transparência, respondendo melhor às necessidades de saúde pública e promover a competência, que é um dos elementos fundamentais. É importante dizer que aqui estão os eixos de atuação que nós temos, mas o mais importante de tudo isso é mencionar que nós estamos passando por um processo de construção a partir da solicitação dos Estados-membros da resolução de ampliação ao acesso a tecnologias de saúde de alto preço e alto custo, a qual será aprovada pelos países e discutida ao longo do próximo ano. E convidamos para que todos contribuam, convidamos para que todos participem, para que seja uma resolução que não somente traga, aborde o problema sobre acesso aos medicamentos e tecnologias para a saúde de alto preço e alto custo, mas também que seja com o intuito de verificar algumas soluções para alguns países da região. Eu gostaria de agradecer e esta seria minha apresentação. Muito obrigada a todos e todas. Eu que agradeço, Juliana. Pudemos ver as capacidades que o nosso departamento tem para apoiar os Estados-membros em cooperação técnica. Gostaria de fazer alguns anúncios, tá? Eu esqueci. Lembre-se que essa sessão está sendo gravada e estará disponível nos três idiomas: espanhol, inglês, português e original. E estará disponível no canal do YouTube da Parro TV. E dizer que na OPS abraçamos a nossa diversidade cultural na região das Américas. Por isso, queremos que as apresentações sejam nos seus idiomas originais. Para isso, temos um excelente serviço de interpretação simultânea. E não menos importante, tá? Eu quero agradecer a todos os colegas, Alexandra, Juliana, Catarina, Ana, Lisete, que lidera a equipe administrativa, a Cata de Comunicações, especialmente os nossos colegas da Rede de Avaliação de Tecnologia de Saúde, Redessa, que nos apoiaram para fazer esta difusão. E temos aproximadamente 360 pessoas conosco aqui. Agora vamos passar para inglês. Seja bem-vindo. Let me introduce both of Bem-vindo à you. Universidade de Dr. Veronica Boston. Gateway Bem-vinda, is a professor Verônica. of global A doutora health at the Verônica Boston se trata de University uma School of Public professora Health, de saúde global where na she is Universidade de also the Boston de Saúde director of the Pública, World Health onde Organization ela Collaboration também é a Center in Pharmaceutical diretora Policy. da Dr. Way Organização Mundial da research Saúde focuses on no health desenvolvimento de system strengthening políticas. and program and policy evaluation of Warren medicine Kaplan access and trabalha no utilization in desenvolvimento de low and sistemas e middle income fortalecimento de countries. sistemas, acesso a Between medicamentos 2014 and e com os 2016, países de she baixa e was the média renda. co-chair of the Entre Lancet Commission 2014 e on Essential 2016, Medicine foi Policy, a which publishes co-presidente its report de Essential Lancer, Medicines for Universal Health, published publicando in relatórios de 2016. medicamentos She is a visiting para a professor of the saúde National em Institute of 2016. Public Health in Ela é Mexico, professora do where she was Instituto a faculty Nacional de member between Saúde Pública no 2005 and México, onde foi 2012. membro da Dr. faculdade em Wade received 2005, her entre 2005 training e as a 2012. pharmacist for Albert Ludwig University in Freiburg, É uma Germany, and her Master of farmacêutica, Science degree in clinical trabalha em pharmacy and Defibrin, her na doctorate Alemanha, degree in e tem um pharmaceutical policy mestrado from the University em of London in the United políticas Kingdom. farmacêuticas On the other na hand, Warren Universidade de Kaplan Londres, no Reino is a Unido. clinical assistant Por outro professor in the lado, Ward Department of Global Kaplan Health at the é um Boston University professor School of Public Health, clínico no where he is a Departamento de member of Saúde the World Health Pública Organization em Collaborative Boston. Center in Ele é Pasadena, membro da California, Organização and the Mundial da EU Global Saúde, Development trabalha no Policy Centro de Center. Colaboração de His research Políticas focus Públicas e o on Centro de pharmaceutical Desenvolvimento and de legal policy Políticas de related to health Saúde. system Ele strengthening está and focado em evaluation of políticas medicines access jurídicas e and utilization. farmacêuticas
no sistema Historing de and expertise verificação, includes fortalecimento cryptography de and antivirus medicamentos. systems, A sua medical experiência device inclui analysis, generic resistência medicine antimicrobiana, policies, análise, quality use of medicines, análises and access to políticas, medicines for non-communicable diseases. o He has worked uso as a de technical advisor medicamentos, for acesso various a international medicamentos para organizations, doenças não among them transmissíveis. Doctor Without Trabalha em Borders, diferentes Citizen organizações Foundation, the Alliance internacionais, for Health Systems and como a Policies, Fundação Health Clinton, Action Aliança para International. a Saúde It's a Pública e pleasure to meet Política, both of you, Veronica and Warren, e é um prazer with this presentation to see the overview tê-los inside the conosco, policies in the Verônica e region. Warren, So the para floor is ver yours. sobre as políticas de preços na região das Américas. Eu passo a Start palavra now. para On behalf Warren. of Boston Muito University, obrigada, it's a pleasure to Miguel. be here Eu vou to começar. present É um on this grande prazer subject. I'm estar going to turn my aqui video off representando a forgive Universidade my de Boston. distractions. Eu I vou, also eu vou apologize for not desabilitar o meu speaking vídeo. Spanish. Sometimes I barely even speak English. But let's start. If I can get the next slide, and I'll turn it over to Professor Wirtz after the first half of this presentation. This sets the Dou a context palavra à professora that the depois country dessa is apresentação, esse one of the contexto sources of health do expenditure setor in the country. farmacêutico, dos maiores gastos de saúde nos países da América Latina, como já As of escutamos ontem, 2019 is the percent of é pharmaceutical que desde o expenditures 2019 as são a function of apresentados total health os expenses gastos in the na US, indústria including the farmacêutica military. como uma função Each country has dos its gastos own das unique despesas totais de saúde. economic, Estados political, Unidos, and cada social país history. tem sua But medicines própria are história indeed, social e I política, would say, a mas financial os burden for both medicamentos governments and são uma people, and this carga limits financeira para os access. governos, também para as There are several pessoas. areas of Essa policy carga concern não the permite ter development uma of carga generic equitativa. medicines is Se conhecem o desenvolvimento dos mercados de genérico, é claramente uma oportunidade para melhorar a eficiência no gasto farmacêutico, mas muitos países não estão explorando esse potencial. Os genéricos são menos caros que aqueles que são de marca comercial, mas a utilização dos genéricos claramente é uma fonte substancial de ineficiência financeira. Naquele contexto, essas informações que é da OCDE, que resume algumas das razões pelas quais a indústria, o ecossistema farmacêutico de saúde é ineficiente. Na coluna da metade em azul, dá para ver aqueles quadros que falam sobre as críticas circunstâncias que a gente pode falar que são de desperdício, porque não recebem os pacientes necessários, que não têm recursos necessários e são tirados muito dos recursos dos pacientes. Na coluna à direita, mostramos algumas das consequências de algum tipo de ineficiências relativas ao uso dos medicamentos, igual com os eventos adversos que podem ser evitados, cuidado de baixo valor. E no quadro do meio fala de altos preços e esses medicamentos de alto preço são utilizados desnecessariamente. Essa é parte da ineficiência dos sistemas e também de parte do pessoal médico do serviço ambulatório. Os colegas da OPS sugeriram apresentar esses três aspectos. Eu vou falar dos assuntos que estão mais nas letras pretas. O primeiro, o acesso às políticas e como podem ser explicados. Segundo, aprofundar no impacto que eles têm e as considerações para serem implantadas. E três, se tiver algumas oportunidades para avançar em políticas de acesso sobre os preços para a região das Américas e quais seriam as suas consequências. Essa é um comparativo acima dos diversos países na Europa e os países da América Latina enquanto os preços. Alguns assuntos relevantes. Número um, tem países europeus que têm experiências mais enriquecidas de políticas de preços comparadas com outras regiões, inclusive como poucos países da América Latina e o Caribe, eles têm políticas de preços competitivos
E Colômbia é um dos países mais avançados nesse assunto. Tem países que utilizam diferentes combinações das políticas, preços internos, externos, valores dados e os, eh, os preços de parentes que estão preços baseados em valores são políticas que ainda são emergentes. Vamos analisar daqui a pouco. É muito importante salientar que os preços externos e os preços baseados em valores estão relacionados primordialmente no preço dos produtos pactados e não para aqueles genéricos. As diferenças entre esses países são devidos a diversos fatores. É possível que seja por causa da fragmentação do sistema de saúde, e quando eu falo de fragmentação, acreditem que os Estados Unidos não são imunes para essa fragmentação. Isso significa que a divisão do sistema de saúde e também que tem diversas funções das partes interessadas, os compradores e os fornecedores. Isso significa uma compreensão, um entendimento ruim. Os Estados Unidos não estão livres dessa fragmentação. Nesse quadro podemos ver as diferenças entre os países quanto à regulamentação pelos orçamentos. Rapidamente, o sistema de regulamentação na OCDE é muito claro que os genéricos e similares precisam de provas, mas esse não é o caso nas Américas. Com certeza tem alguma variação de como os genéricos são regulados, e aquela fragmentação eu posso falar que levam para diversos tipos de medicamentos e diferenças na terminologia que são semelhantes ou cópias ou medicamentos com prova de bioequivalência. Essas são diferenças importantes quanto à regulação nos genéricos, principalmente focados nos equivalentes. Falando dos reembolsos nas Américas, não tem diferença entre devolução entre os genéricos e aqueles de marca e os comerciais, já que os genéricos têm a responsabilidade de ter a responsabilidade dos órgãos de saúde. Em alguns países não sabemos o que acontece. Bélgica e Holanda regula os preços daqueles pagados pelos pacientes para evitar uma carga financeira nos lares, nas famílias. O setor privado tem que pagar os seus bolsos. Sabemos que tem diferença nos preços entre os genéricos com marca e sem marca que atingem as finanças, a economia das famílias. Aqui podemos ver as diferenças sobre a mesa, porque sabem que muitos países da América Latina têm sistemas de saúde paralelos, onde os seguros obrigatórios e a seguridade social são diferentes para aqueles que são subsidiados, os privados e os mecanismos existentes. Sabemos que o Brasil tem sistema de pago e benefícios comuns para a população, mas muitas pessoas têm serviço regulamentado. Essa é a regulamentação que eles têm, como já mencionamos. Esse slide é um resumo claro dos desafios que tem a América Latina no que tem a ver com a gestão direta dos preços pelo governo, que estão utilizando preços externos de referência, e os problemas com preços baseados e a regulamentação. Falando dos preços externos, a maioria dos preços europeus, Europa e o Reino Unido, acontece com os medicamentos patentados. Os preços de referência externos são suplementados, são fornecidos pelas valorações da entidade de saúde para determinar os serviços terapêuticos, informar os preços e as decisões sobre os preços. A parte mais baixa fala dos objetivos dos preços dos medicamentos baseados em valor. Mesmo que Brasil e Uruguai têm tecnologias e valorações, o Instituto de Valoração Central em Tecnologias, tem outros países que já implementaram agências que fazem as recomendações que aplicam para algumas populações.
alguns não têm mecanismo de HTA formais e alguns estão começando a estabelecer em alguns países da América Central. E a valoração dos serviços de saúde são um bom exemplo para essa fragmentação do setor saúde. Um problema que, quando tem sistemas de saúde paralelos, é a existência dos diversos operativos de custo-efetividade, aqueles umbrais ao longo dos diversos setores, ou as diferenças em orçamentos, segurança de redes social e privados. Eles têm a capacidade e os recursos financeiros dos países que estão usando valorações em saúde, porque aqui dá para ver algumas informações dos preços que estão faltantes e que precisam de muitos recursos. Portanto, dá para ver alguns temas. Estão em inglês no slide, mas medicamentos poderiam ser custo-efetivos segundo a valoração de tecnologia, mas ainda não são acessíveis economicamente falando. Próximo slide são os exemplos de alguns países com políticas de preços diretos. A apresentação claramente não tem uma literatura compreensiva, mas os estamentos desses países poderiam nos dar seus pontos de vista durante suas intervenções. México tem preços para medicinas patentadas, Salvador tem referências externas de preços para colocar os preços, Equador, diversos regimes. Brasil tem um máximo preço para o sistema de seguro em saúde pública. E esperamos que os representantes desses países nos iluminem um pouco, informando sobre essas práticas. Tem livros que já foram escritos sobre essa promoção. Estou já passando do tempo. Sobre a programação de genéricos, soluções de políticas tem uma característica diferencial. Nos Estados Unidos, o cobrimento em baixa ocupação dessas medicinas e tirar do bolso, fazer os pagamentos e os pacientes, bom, depende das farmácias, quais são os tipos de produtos recomendados, indicados e os produtos que o usuário prefere quando ele vai para a farmácia sem intervenção do doutor. E aqueles que recebem receitas, prescrição, eles geram isso. A farmácia é possível que não ofereça um substituto genérico e às vezes vai constranger mais os orçamentos familiares nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção, sua apresentação. É um prazer estar aqui. Vou apresentar agora a segunda parte dessa apresentação para ilustrar ainda mais alguns dos aspectos já mencionados para os nossos colegas da OPS, apresentando as evidências sobre o impacto das políticas ao longo da América Latina. E que tão importante, que tão chave é esse indicador que é frequentemente utilizado para descrever o impacto das políticas de medicamentos genéricos nos mercados. Podemos ver aqui no slide um olhar geral do percentual do volume de medicamentos genéricos que são parte do mercado farmacêutico total. É aqui nos países da América Latina que tem maior uso dos medicamentos genéricos, sempre comparado com a média dos outros. É importante destacar que a maioria desses genéricos são marcas de genéricos. Isso significa e tem implicações para o consumidor. No próximo slide, vamos ver um outro comparativo importante, no qual vemos o volume, o percentual também dos medicamentos genéricos da totalidade do mercado
eh, farmacêutico. Aqui, comparativo dos países da América Latina, comparativamente com os países da OCDE. E, pelo geral, é maior nos países da América Latina que nos países da OCDE. É isso que é interpretado como sendo positivo. Temos que levar em consideração que isso não necessariamente significa que esses medicamentos genéricos são acessíveis para o consumidor comum em termos de preço. Próximo slide, esse é o próximo tema, que pediram que tomássemos em consideração nessa visão geral das políticas os medicamentos biosimilares também no seu mercado e políticas para promover os biosimilares. Como a maioria do público sabe, os medicamentos biosimilares e de referência são de micro-organismos vivos, como bactérias, fungos, etc. E são de diversas manufaturas, de diversas maneiras, diversas circunstâncias, mas que tenham a mesma efetividade que o medicamento de referência. Em termos gerais, mesmo que sejam menos caros que os medicamentos de referência e também usando genéricos, quando trata-se da evidência de uso na América Latina, comparativamente nas três Américas, esse gráfico fornece uma evidência importante. Está mostrando o gasto per capita para os medicamentos e vemos que o Brasil está na primeira posição, em primeiro lugar, com quase $60 per capita. Segundo está México, 21, perto de 20, aí vem Equador e Chile. E o gasto em biosimilares é muito semelhante nos países que têm uma boa fonte de biomedicamento ou similares. Como, por exemplo, o Brasil, que tem uma boa fonte, México, mas o gasto per capita não é o único indicador utilizado. Tem outros indicadores que mostram o número de produtos no mercado e o número de fabricantes no mercado por cada país. A Argentina está destacada com esse número de plantas de fabricação de similares. Esse foi promovido para os atores interessados, inclusive instituições tecnológicas, profissionais e universidades. Nesse slide, eu gostaria de falar um pouco sobre as barreiras e desafios para a incorporação de biosimilares na região. Tem diversos, como dá para ver no slide, mas vou salientar, por causa do tempo, no marco regulatório, a inconsistência nas regulamentações, isso já foi mencionado por Ana, o que é importante. Falta de uma regulamentação bem específica para os biosimilares. Em alguns países é importante estabelecer regulamentações claras e consistentes. Desses temos diversos assuntos em investimento, em pesquisa e estudo. Nesse momento, temos a evidência. Tem países na América Latina que já aumentaram seu investimento para aumentar a capacidade de produção local. Também em termos de treinamento, formação, de expertise, não são assuntos de regulação, mas também da utilização dos medicamentos, a evidência da União Europeia, os países europeus, que isso é extremamente importante, principalmente quando trata-se de uma mudança de um medicamento biológico para um biosimilar. Então, é necessário ter e construir as guias e literatura para fazer com que estejam prontos para saber sobre esse tipo de medicamentos. Agora, eu vou falar brevemente sobre as oportunidades que ainda são existentes. Na entrada temprana dos biosimilares, é importante para aprimorar os participantes no mercado. Coisas importantes para mencionar. As melhores práticas, exemplos para estabelecer um marco regulatório comum que consiga melhorar a transparência. Brasil e Cuba, por exemplo, na atualidade estão publicando
uma guia completa de características para cada um dos efeitos terapêuticos dos biosimilares. É isso que é importante também para aumentar a confiança no processo. Também temos a maximização na adoção dos biosimilares através de diversas políticas para promover o uso desses biosimilares. Também a produção doméstica, mas também, como eu falei, isso tem que estar acompanhado com o treinamento dos biosimilares e a capacidade que as agências regulatórias têm que ter. No exemplo do Brasil, vale a pena mencionar Brasil, e tem associações para instituições profissionais para a produção de biosimilares. No ingresso temprano aos genéricos, procedimentos legislativos. Já destacamos nessa reunião a importância da harmonização e adaptação internacional para os requerimentos dos bioequivalentes. Comunicar as consequências de não ter uma organização atualizada e motivar a apresentação temprana das regulações das aplicações. Tem países, e aí no quadro azul vemos exemplos de países que já implantaram estratégias para habilitar essa entrada no mercado, como soluções tarifas de impostos. Equador é um exemplo deles. Também, quanto os genéricos, maximizar sua adoção. Aqui salienta, como já foi mencionado alguns outros palestrantes, a importância de prescrição, e tem que ter incentivos para formular esses produtos em muitos países. São recomendações, mas não estão que não sejam forçosos para o médico profissional. Também existe a prescrição eletrônica e também, como já foi mencionado, a importância da substituição dos genéricos, que precisa ser iniciado a solicitação do paciente. Tem países que talvez não tenham conhecimento necessário para poder adotar uma substituição. Isso também tem que estar acompanhado de um treinamento do staff, do pessoal. Também o aumento de confiança na produção e a qualidade dos genéricos. Já foi mencionado isso, algo que é importante, que mostra muito o trabalho que ainda tem por ser feito. Como conclusões, tem algumas mensagens, algumas mensagens chave. Esse tempo é muito curto para dar uma ideia completa, mas Brasil tem exemplos interessantes e bons, que nós já mencionamos alguns, mas nos focamos nas políticas para melhorar a competência no mercado, para promover os biosimilares e outras políticas pelo geral. Podemos assessorar nisso para promover os genéricos e biosimilares que estão sendo subutilizados em muitos países, como já mencionou Liliana, e a nossa apresentação está focada também na importância dos assuntos regulatórios e também, finalmente, eu gostaria de mencionar que tem que construir confiança, que é muito importante, principalmente nas Américas, porque a confiança é para os consumidores que têm a primeira decisão nas suas mãos. É isso que conta nesse caso. Muito obrigado. Obrigado pela sua apresentação. E já estamos falando que a razão para fazer esse webinar é que na região das Américas é diferente, podemos falar, e existem diversas condições. Já foi mostrada essa visão do que está acontecendo no continente e as diversas situações. Vamos a mudar para português. Agora vamos para português. Com a primeira experiência do país, da Daniela Marreco Cerqueira, secretária executiva da Câmara de Regulação de Medicamentos, CEMED, é servidora de carreira de Anvisa, exerce o cargo de especialista em regulação e vigilância sanitária desde 2006.
Já estou em diversas áreas de agência, como gerência geral de medicamentos, onde fui gerente geral, fui ainda assessora da área de autorização e registros sanitários e gerente da produtos biológicos. Também atuou como diretora adjunta e ocupou outros cargos de assessoria e gestão na Anvisa. É mestre e doutora em Biologia Molecular pela Universidade de Brasília, UNB, e possui especialização em Vigilância Sanitária pela Fiocruz. Daniela, seja bem-vinda, e o auditório é todo seu. Muito obrigada, Miguel. Eu vou compartilhar minha tela. Por favor, me informem quando estiverem vendo. No, okay, okay. Estão vendo? Yes, great. Muito obrigada, agradeço pelo convite, agradeço pela organização do seminário, para que a gente possa compartilhar experiências tão importantes em relação a esse tema de saúde relevante para os países. Eu vou apresentar um pouco da experiência do Brasil na definição de preços de entrada em função do valor terapêutico. Muito importante nesse processo a gente compartilhar tudo que influencia o acesso aos medicamentos, quais são as variáveis que podem favorecer ou mesmo prejudicar o acesso aos medicamentos no âmbito dos países, o que envolve aspectos relacionados a desabastecimento e indisponibilidade. Foi falado aqui sobre a questão da insulina, que é importante, que precisamos discutir, além dos fatores individuais, informação adequada, a judicialização da saúde tem sido um aspecto muito importante em relação a esse tema aqui no Brasil, e a questão do preço, que é o que eu vou focar aqui ao longo da minha apresentação. No Brasil, nós temos um sistema de saúde público e universal, nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, que atende cerca de 70% da nossa população, e em complemento a esse sistema público, nós temos também um sistema de saúde suplementar, formado por planos e seguros privados de saúde, que atende aí cerca de 30% da população, de acordo com dados de 2019. Também é importante ressaltar que o Brasil, mundialmente, é um dos países que tem o maior valor de gastos diretos com medicamento do tipo out of pocket, envolvendo uma parcela relevante do orçamento das famílias nesses gastos com medicamentos e produtos de saúde desembolsados pelas próprias famílias. Mais especificamente em relação à regulamentação dos preços, e que eu vou apresentar como o Brasil regulamenta os preços de medicamentos, importante destacar também que são diversos aspectos que envolvem a regulamentação dos preços no âmbito dos países. É uma discussão política, ao mesmo tempo precisamos considerar aspectos industriais importantes também para o desenvolvimento dos países, além dos interesses sociais e econômicos, e os provedores de saúde, sejam eles públicos ou privados. E, no final das contas, o que nós precisamos é que essa balança consiga equilibrar os custos com saúde, os preços atribuídos aos medicamentos, que devem viabilizar o fornecimento desses medicamentos, e, ao mesmo tempo, o acesso das populações, principalmente nesse cenário que a gente tem enfrentado de produtos com custos cada vez maiores e que precisam estar acessíveis às pessoas. Então, esse é o nosso grande desafio, equilibrar essa balança, fazendo a precificação dos medicamentos. Eu trouxe aqui um pouco das orientações da OMS que os países devem considerar nas suas políticas de precificação de produtos farmacêuticos. O Brasil utiliza diversos desses aspectos, como eu vou apresentar mais detalhadamente para vocês. Então, nós utilizamos o referenciamento externo, utilizamos o referenciamento interno, a precificação baseada em valor, com metodologias de avaliação de tecnologias em saúde também, é um aspecto utilizado no Brasil. Precisamos avançar também em relação a alguns temas, por exemplo, a regulamentação da margem de lucro ao longo de toda a cadeia de fornecimento e distribuição farmacêutica, as questões de licitação e negociação, as aquisições conjuntas, são aspectos que a gente precisa ainda avançar. O Brasil também é bastante transparente em relação ao seu processo e aos preços definidos
dos medicamentos no âmbito da CEMED, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, responsável por esse processo aqui no Brasil, a promoção do uso de genéricos e biosimilares, como foi bastante falado também, é um aspecto que a gente considera na nossa política de precificação, e a precificação baseada em custos, que não é utilizada no modelo adotado atualmente pelo Brasil. Então, como é que nós, da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, definimos o preço dos produtos aqui no país? Nós utilizamos o referenciamento externo de preços, em que são considerados países de uma cesta de referência, definidos na resolução da CEMED, a resolução número 2 de 2004. Então, os países que nós consideramos como referência são Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Nova Zelândia, Portugal e o país de origem do produto. Então, nos casos em que os medicamentos têm o preço estabelecido a partir do referenciamento externo, o preço no Brasil ele precisa ser, no máximo, o menor preço dentro praticado nesses países que eu mencionei. No caso do referenciamento interno de preços, nós vamos utilizar o custo de tratamento em relação a outros medicamentos que estejam disponíveis no mercado nacional para aquela mesma patologia, e esse vai ser o teto a ser utilizado para a definição do preço daquele produto. Em relação à promoção do uso de genéricos e biosimilares, no caso dos genéricos, nós temos um deságio estabelecido por lei de 35% em relação ao preço do medicamento de referência, e no caso dos produtos biológicos não novos, incluindo os produtos biosimilares, nós utilizamos tanto o referenciamento externo de preços, considerando os mesmos países que eu mencionei anteriormente, quanto o referenciamento interno de preços, em que a gente vai fazer o cálculo do custo de tratamento com os produtos que nós tivermos disponíveis no mercado. Então, para os produtos de categoria 1, que são aqueles produtos novos, novas moléculas no país, e que apresentem algum tipo de ganho ao tratamento. O que a gente considera como ganho ao tratamento ao avaliar o preço desses produtos? Um ganho de eficácia, um ganho de segurança ou uma redução no custo global do tratamento. São esses os ganhos que a nossa resolução considera atualmente, e além disso, o produto, para ser precificado de acordo com o referenciamento externo e ser um produto de categoria 1, ele também precisa ter patente da molécula no Brasil. Então, são dois critérios, a patente da molécula no Brasil e o ganho terapêutico, que são considerados para que a gente possa utilizar o referenciamento externo como teto de preço a ser definido para aquele medicamento. E aí é importante destacar também a nossa dificuldade, como já foi mencionado aqui, cada vez mais de obter o preço dos medicamentos em outros países. Em relação ao ganho terapêutico, já mencionei, nós consideramos a eficácia, a segurança ou uma redução significativa do custo global do tratamento para poder classificar aquele produto como sendo um produto que possui ganho terapêutico. Já para os medicamentos novos que não são classificados na categoria 1 ou não têm patente da molécula ou eles não têm ganho comprovado, nós classificamos na categoria 2 e nesse caso existem dois tetos de preço. Nós vamos considerar ou o custo de tratamento ou o preço internacional, o que for menor entre eles. Para fazer o custo de tratamento, nós definimos um medicamento comparador, considerando a evidência científica disponível e também as alternativas terapêuticas que sejam semelhantes, utilizadas para a mesma indicação terapêutica, para a mesma linha do tratamento, as populações que sejam indicadas na bula do produto também são consideradas, e aqueles produtos que estejam com registro e comercialização no Brasil vão poder ser eleitos como medicamentos comparadores para que a gente possa fazer o cálculo do custo de tratamento. Em relação aos produtos biológicos não novos e biosimilares, é importante destacar que a Anvisa possui uma regulamentação desde 2010, a resolução número 55 de 2010, que traz os critérios para registro de medicamentos biosimilares no Brasil. Em relação à precificação, os preços dos produtos biosimilares, eles são definidos de acordo com os critérios dispostos no comunicado número 9 de 2016. Basicamente, são os mesmos critérios que eu mencionei anteriormente. Então, para precificar os biosimilares, nós também utilizamos o referenciamento externo e o referenciamento interno, mas é importante que, nesse caso, como normalmente são produtos que não apresentam um ganho terapêutico, né, por serem biosimilares,
a precificação vai ser baseada no fato de ser um medicamento novo no portfólio da empresa, em que a gente vai utilizar dois tetos, o custo de tratamento ou o preço internacional, e aqui nós consideramos os mesmos países que eu mencionei anteriormente. E no caso de um medicamento já existente no portfólio da empresa, nós vamos fazer a média do custo de tratamento com os medicamentos já comercializados pela própria empresa. Então, são esses os critérios que nós utilizamos para precificar os produtos biosimilares no Brasil. Em relação ao cenário dos biosimilares no nosso país, nós temos hoje 55 produtos biosimilares registrados na Anvisa, e vendo os dados de comercialização em 2023, nós verificamos que 36 desses 55 produtos foram comercializados no Brasil em 2023, então a gente tem aí menos de 70% dos produtos biosimilares sendo comercializados. Em relação ao mercado, nós também observamos que ainda é um pouco discreto a participação dos biosimilares, considerando a categoria de biológicos, os biosimilares respondem por 70%, por 17%, desculpa, em termos de quantidade vendida, em termos de faturamento, 9%. Se considerarmos o total do mercado farmacêutico brasileiro, todos os medicamentos, os biosimilares respondem por 0,27% em relação à quantidade, 2,38% em termos de faturamento. Nós temos alguns desafios importantes quando a gente fala em medicamentos biosimilares. Temos no Brasil diversas decisões judiciais vigentes, definindo para o medicamento biosimilar o mesmo preço do medicamento de referência, o que muitas vezes prejudica o acesso a esses produtos. O modelo de pagamento que hoje é utilizado pelo mercado privado, no caso dos ressarcimentos pelos planos de saúde, acaba muitas vezes criando uma inconsistência no mercado de biosimilares também no Brasil. Essas regras de precificação definidas no comunicado número 9 de 2016, que precisam ser revistas, talvez, para trazer uma política de precificação mais alinhada e que favoreça o acesso a esses produtos, a definição da intercambiabilidade, considerando também os avanços que a gente teve em outros países em relação a esse tema, e a promoção do desenvolvimento nacional desses produtos, que é uma das políticas industriais do nosso governo, para que a gente possa promover a fabricação desses produtos em território nacional. Importante destacar também que, com os avanços que a gente tem observado no mercado farmacêutico, muitos casos não são possíveis de serem precificados de acordo com os critérios vigentes na nossa resolução número 2, visto que é uma resolução de 2004 e que, então, não considerou, no momento da sua edição, diversos aspectos que hoje estão presentes no mercado, como os produtos de terapias avançadas, por exemplo, e nessas situações são utilizados outros critérios, ou podem ser utilizados outros critérios, além do referenciamento externo e do referenciamento interno, como, por exemplo, estudos de disposição a pagar ou estudos de avaliação econômica, e esses casos são classificados como casos omissos por não estarem contemplados nos critérios vigentes na nossa resolução. Esses produtos que são classificados como casos omissos, como as terapias avançadas, por exemplo, eles podem ter a definição de um preço provisório para que a CMED possa acompanhar a atualização do preço desse medicamento em outros países da cesta e acompanhar também os dados de eficácia e segurança que vão sendo obtidos ao longo do tempo após o registro desses produtos. Quais são os nossos desafios para precificar os produtos de terapias avançadas? Por que eles vêm sendo classificados como casos omissos aqui no Brasil? São diversas questões técnicas que são muito particulares em relação a esse tipo de medicamento e que precisam ser consideradas no momento da precificação. Então, a questão da durabilidade dos efeitos, o fato dos estudos clínicos, muitas vezes, no momento do registro, ainda estarem em andamento, sem dados de eficácia ou de segurança a longo prazo, o fato de ser uma terapia individualizada, até os aspectos logísticos de distribuição, de transporte, de administração desses produtos, o uso de desfechos substitutos. Então, diversos aspectos que a gente levantou ao longo dos produtos que já avaliamos, são esses 8 produtos de terapias avançadas que eu estou mostrando aqui, que já foram avaliados até esse momento pela CMED, e os aspectos técnicos que eu mostrei anteriormente são questões que não estão previstas hoje na nossa resolução de precificação e que acabam impactando a definição de preço para esses produtos. Dessa forma, todos eles foram classificados como casos omissos e tiveram a definição de preços provisórios para que a gente possa acompanhar
tanto a evolução dos preços nos países de referência, quanto os dados de eficácia e segurança que estão sendo obtidos ao longo do tempo. Por fim, é importante ressaltar que a CEMED está com uma proposta de atualização do nosso arcabouço normativo, então diversos temas estão sendo tratados para que a gente possa revisar nossa política de precificação, tanto a Resolução 2 de 2004, que traz os critérios de precificação de medicamentos no país, como também a definição de critérios específicos para precificação de produtos biosimilares, para precificação de produtos inovadores, que sejam objeto de uma inovação incremental, a precificação de produtos de terapias avançadas, o próprio regimento interno da CEMED, são todos temas que se encontram no planejamento estratégico ativo em relação a esses temas. Era isso, agradeço novamente e fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, Daniela. Voy a cambiar a español. Tenemos varias preguntas en el chat para que Temos muitas puedas perguntas no chat revisarlas y ahora en la para que você parte revise, final tá, Daniela? E na preguntar parte algunas final possa inquietudes. responder Ahora algumas seguimos perguntas do chat. este viaje y nos vamos para Chile. Seguimos esta Invito a jornada e despedir vamos para o a Héctor Chile. Hernández, Convido en Héctor donde, como lo Hernandes. vieron en este evento, Como puderam ver queremos neste ver cómo evento, o intuito é finalmente ver promovemos como el acceso finalmente a podemos través de promover o acesso transmisión de precios através do de diferentes gerenciamento de perspectivas. preços, só que de Acabamos de diferentes ver una perspectivas. en la que Acabamos de Brasil, ver uma de una perspectiva manera, onde o digamos, Brasil, de uma forma, digamos, metódica y muy detallada en los metódica, modelos de detalhada, evaluación de se apoiando tecnología, na avaliação de realiza, tecnologias, digamos, esta realiza, digamos, definición de esta precios definição dos adecuada preços para para impactar impactar, mejorar y promover el buscando acceso. melhorar e Ahora bien, promover o vamos a acesso. tener una experiencia del Cenabas de Chile Agora vamos con ver uma Héctor Hernández experiência do Acuña, Chile quien com es Héctor el jefe Hernandes de la unidad Acunha, de inteligencia de negocios chefe da del Unidade de Cenabas. Inteligência Es de ingeniero Negócios em civil Cenabás, industrial y cuenta con un engenheiro diplomado civil en gestión de industrial e um establecimientos de diplomado salud com de la gerenciamento de Universidad estabelecimento Santiago de de Chile. saúde da Universidade Héctor de lidera un Santiago, equipo no Chile. especializado en Ele inteligencia lidera de uma equipe negocios que se ha especialista em dedicado a inteligência de transformar los negócios que datos se en dedicou a transformar os información dados y esa em información que sea informação, de alto e essa valor para tomar informação que seja decisiones de alto valor estratégicas para a tomada de y decisões contribuir estratégicas finalmente e para a que la contribuir oferta de para servicios de que a salud en oferta Chile de serviços de sea saúde mucho no mejor. Chile Entonces, seja Héctor, muito te melhor. invito entonces Héctor, a seja compartir tu bem-vindo. pantalla para poder Compartilhe conosco a sua revisar tu tela presentación para y que el possamos auditorio ver a es sua apresentação. todo tuyo. Ya E a palavra é está toda cargando sua, la Héctor. presentación, ya la vemos. Perfecto. Bueno, buenas tardes Boa a todos y tarde a a todos. todos e Para todas. iniciar, quiero agradecer Eu quero a la organización agradecer à por brindarnos organização este espacio por oferecer esse colaborativo que sin duda espaço alguna nos colaborativo, um permite espaço que nos contribuir y permite trabajar juntos en el contribuir e fortalecimiento de la salud trabalharmos de las juntos para o personas. fortalecimento da saúde das pessoas. La central de abastecimiento del A Sistema central de Nacional de abastecimento do Servicios de Sistema Salud Nacional de es más Serviços de conocida como Saúde CENAVAS. é mais conhecida como Nosotros nos posicionamos Senabast. como un pilar Nós nos clave en la red de posicionamos como um salud, pilar importante na dado rede que de estamos saúde. comprometidos con el bienestar de la Estamos población, comprometidos com o bem-estar da garantizamos la população, disponibilidad de recursos garantimos a estratégicos a través de una gestión disponibilidade de eficiente y recursos de calidad del estratégicos através de uma abastecimiento de gestão eficiente e medicamentos, de qualidade no alimentos, abastecimento de insumos y otros medicamentos, servicios alimentos, propios de salud. insumos e outros Y serviços nuestro próprios de objetivo es saúde. contribuir O con nosso experiencia objetivo é educativa a contribuir mejorar la salud de los para habitantes melhorar a y seres saúde dos queridos en habitantes ou Chile. pessoas que moram no Chile. Cenabas es una Senabá se trata institución de uma autónoma, instituição al igual que el autônoma, Seguro Público de assim Salud, como o en este Seguro caso Público es de FONASA, Saúde, neste la caso é agencia FUNASA, reguladora del agência ISP, reguladora da aunque ISP. sin embargo todos trabajamos en coordinación con Entretanto, el todos Ministerio de trabalhamos em Salud coordenação com o bajo Ministério su da Saúde dependencia. sob sua dependência. Nuestros clientes Os usuarios nossos se clientes e encuentran a lo usuários, largo eles de los estão ao 4.270 longo dos kilómetros que tiene nuestro 4.270 país. quilômetros que o nosso país Entre Chile ellos tem. destacan las Dentre eles, subsecretarías, el destaca Seguro Público de Salud, FONASA, subsecretarias, los servicios de FONASA, salud, 29 hospitales, serviços de establecimientos de saúde, atención 196 primaria, hospitais, farmacias estabelecimentos públicas APS, y desde el farmácias 2020 públicas también e desde las 2020 farmacias as privadas. farmácias privadas. En Chile, es importante destacar que No todas las Chile é compras se importante registran a través de destacar la que todas as plataforma contas são geridas através da mercadopublico.cl plataforma e y Mercado Cenabas Público se CL e posiciona como el Senavas principal se comprador posiciona como público o principal y comprador público, especialmente en los medicamentos. especialmente Con esto eh, beneficiamos directamente al para 83% de medicamentos. la Com isso, población de nuestro beneficiamos país 83% da y população do nosso desde el país. E 2017 desde a 2017 2023 até logramos triplicar 2023, nuestro volumen de conseguimos negocio, triplicar o nosso volume alcanzando de en el negócios, 2023 un chegando a total de compras de 2023 um total de compras 1.700 de millones de dólares. 1.700 bilhões de dólares. Es
É importante destacar que os estabelecimentos de saúde não estão obrigados a trabalhar através de Senavas, mas, ao realizar a gestão através da Senavas, o Estado do Chile conseguiu evitar em 2023 um sobrecusto, um preço menor de 608 milhões de dólares, o que representa uma diminuição da despesa em 46% para os estabelecimentos de saúde no país. Referente ao nosso modelo de negócio, principalmente está baseado na consolidação dos requerimentos nos estabelecimentos de saúde, o que nos permite aproveitar a economia de escala para poder gerir as compras. Após o processo de selecionar e analisar a melhor oferta avaliada, o que não sempre é a oferta mais econômica, mas sim é aquela oferta, a melhor oferta, ela é entregue ao fornecedor correspondente. O fornecedor é a pessoa encarregada de distribuir os medicamentos, dispositivos médicos diretamente nos estabelecimentos de saúde. E, além disso, o fornecedor, ele envia a nota para o hospital. O estabelecimento de saúde, por sua parte, recebe a nota fiscal e realiza o pagamento diretamente para o fornecedor laboratório. Por este gerenciamento, a Senabas cobra uma comissão, gerando diretamente, no sentido de que a Senabas não tem galpões para armazenar os produtos que a Senabas traz, né, de outros países, então a Senabas realiza esse serviço. Referente a onde gerimos as nossas compras. Como mencionei, as nossas compras estão no mercado público.cl, geramos os nossos processos de aquisição com 9 meses de antecipação na primeira entrega, realizamos contratos de fornecimento que vai de 18 meses e permite renovar por 18 meses mais. A nossa compra vai de 18 a 36 meses. Hacer frente a estos requerimientos y comenzar con nuestras compras con 9 meses de Começar com anticipación, essas compras com 9 meses de antecipação. para lo cual utilizamos una plataforma Utilizamos essa plataforma de Google, GPT. Esse modelo tem diversos dados-chave, como esse editorial de direito de compra, através do mercado público, a nossa experiência em distribuição, a nossa compra em uma variável epidemiológica que dá ao Ministério da Saúde e também a análise da transação da farmácia privada. Aí geramos um prognóstico e esse prognóstico nos possibilita a fazer as nossas compras e obter esses resultados que vou apresentar a seguir. As nossas compras são feitas baseadas nas embalagens típicas, com critérios administrativos técnicos já padronizados, portanto, damos prioridade para adquirir produtos com equivalência terapêutica com 25 pontos, sobre o total de 100 pontos para produtos biológicos que estão à direita, a variável preço que tem maior relevância, que é 94% desses 100 pontos. Isso é traduzido em próximo caso de sucesso para o produto de 40 mg, graças à gestão do novo cadastro sanitário que está à direita, reduzimos drasticamente o custo. Passamos de $253 em 2017 para $41 nesse 2024. Essa é uma poupança significativa que possibilita abranger mais a cobrimento dos pacientes que precisam desse medicamento. Outro caso de sucesso são os produtos bioequivalentes, como o caso de Eltrombopac de 25. Em 2023, esse produto era de $13. Graças aos novos cadastros obtidos em 2024, conseguimos comprar a um preço de $2,93, o que possibilita, como Estado do Chile, só nesse produto, nessa compra, poupar $1 milhão, o que é importante ter essa oferta disponibilizada que gera competência para conseguir essas poupanças. É importante salientar que o que nos move em Senabast
é não só chegar no ponto certo, porque Chile tem 4.270 quilômetros, que é bastante extenso, mas também chegar no momento e oportunidades certas, com a quantidade certa, e sem esquecer que temos que conseguir o menor preço possível para aumentar a nossa oferta do produto. Teve assunto-chave que nos move em Cenabast, que é a transferência e inovação. No site de Cenabast, que é cenabast.cl, tem uma parte que está aí salientado em vermelho, que é o observatório. Esse observatório, aí você pode achar o tabuleiro, repórter, relatório das nossas compras, contratos, distribuições, poupança, cobertura, dados da farmácia privada, entre outros. E eu vou representar aqui dois tabelas que eu acho importantes. A primeira tabela é essa informação que está bastante utilizada pela indústria, que são os meses de cobertura que tem ainda nossos contratos, que são aqueles que estão em cor verde. Portanto, o laboratório tem certeza em qual momento vamos gerar o nosso processo de adquisição, portanto, podem estar preparados para enfrentar essa compra feita pela Cenabast. Esse gráfico é um relatório de compras históricas, onde está para cada produto que tem Cenabast, está o nome comercial, o nome da marca, a adjudicação, a data, a quantidade e o preço, que possibilita à indústria se preparar para o nosso processo de licitação e gerar preços competitivos para enfrentar o nosso requerimento. Algumas considerações finais são importantes deixar como mensagem. Cenabast é o principal comprador de medicamentos no setor público e beneficiamos mais de 83% dos moradores do país, Chile. As contratações públicas promovem a competência e não discriminação, concorrência e não discriminação dos fornecedores, porque temos um cadastro sanitário da nossa instituição sanitária, que é o Instituto de Saúde Pública. As nossas bases são padronizadas, são bases tipo que foram aprovadas pela Contraloria Geral e Fiscalia Nacional Econômica e Contraloria Geral da República. Portanto, nossos critérios de admissibilidade e avaliação são conhecidos pela indústria e as nossas bases são de 3 para 4 anos com transparência para as regras. Com esse último slide eu termino. A nossa labor está comprometida com a integridade e transparência para todos. Todos os processos são chave e temos o compromisso de continuar sendo um referente no setor, fornecer a redução do gasto no medicamento no país. Esse é o começo de um trabalho que já temos algum tempo trabalhando nele, e o nosso próximo desafio é implantar a interoperabilidade com nossos clientes, conhecer o estoque, a unidade e o consumo que tem a nossa rede pública de saúde e também ter uma forma nova de viabilizar a nossa carteira de produto através da nossa loja online, que vai ser lançada daqui a pouco através da nossa plataforma. Muito obrigado pela atenção e estou disponível para qualquer sugestão ou perguntas. Muito obrigado, Héctor. Você dá uma perspectiva sobre a demanda, o que é feito para fazer finalmente a melhora dos preços, o impacto buscado como um promotor da melhora de acesso. Então, são duas experiências muito interessantes. Eu convido todos os nossos palestrantes para ligar as suas câmeras nessa última parte, porque já nos passamos do tempo, mas ficamos apaixonados falando dos nossos assuntos. Também acontece conosco. Eu gostaria de colocar aqui duas perguntas orientadoras. E, bom, já conseguiram ver aquelas perguntas que temos um número de perguntas. Para aquilo, eu só gostaria de colocar duas perguntas, que são estas. Qual foi, isso de novo, como orientação só,
Eu gostaria de perguntar qual foi o principal facilitador e a principal barreira que enfrentaram e como abordar essas barreiras, e também desde a perspectiva acadêmica para a implementação. Nós vimos que uma coisa é saber as melhores práticas em outras diversas regiões, em contextos particulares, e outra coisa é trazer elas para a realidade dos nossos países. Eu gostaria então de fazer uma reflexão de qual foi esse facilitador e a barreira e como foi superada a implementação. E se um país levanta o telefone e fala qual é o primeiro conceito, por onde iniciar? Eu sei que é difícil saber por onde eu vou iniciar, porque já vimos no chat, como fazemos aqui, quais são as experiências da OPS, da OPS noutra. Lembrem que a OPS é a organização que também é parte da OMS para a região das Américas e continuamente estamos enxergando essas práticas. Mas se alguém liga para vocês para pedir um conselho como iniciar, eu gostaria que rapidamente podemos fazer uma rodada para ter essas duas perguntas e daquelas que aparecem no chat, se concretamente podem responder duas perguntas. Quem gostaria de iniciar? I will quickly start with a few remarks. Thank you so Eu much, vou everybody, for these começar questions. This is com fantastic, and I think maybe we can alguns use the comentários. Eu opportunity acho to que foi respond to some fantástico right ter things essas after observações e the perguntas webinar, and certas it's para currently uploaded responder maybe algumas que on já his site. I think escreveram, this inclusive the question apenas começou question in o the chat webinar. shows the great importance A of this pergunta, a topic, which discussão do chat experience or mostra a countries. grande I think importância que tudo isso Edgar's and tem em Danielle's todos presentation vocês, made that que very têm uma grande clear. There is so much experiência rich experience from nessa countries and apresentação, across que foram country muito learning claras. opportunity here as Todos well. I mostraram just uma want grande to answer experiência e very aprenderam briefly sobre as Miguel's oportunidades question também. here. Mas What eu would I gostaria de say? I responder think a for me, pergunta do Miguel. regulatory É o que eu harmonization still falaria. Para remains mim, an a enormous and harmonização important da point for regulamentação consolidation. continua a And that ser goes a hand in hand barreira, o with many ponto of mais the importante para questions as well consideração. as discussion Isso points in vai the chat. ligada Many of com you muitas raised the outras point of how can questões we e increase perguntas que consumer estão aí no confidence. chat. And the Alguns de evidence of vocês Juliana that you perguntaram showed como actually in the aumentar a beginning of confiança her do presentation, consumidor. E showing that também the foi consumer mostrado desde o confidence começo in das many of the apresentações delivered que a products is just not as confiança high as we would like to see that, and this do goes hand in hand consumidor with the de produtos prescribers. genéricos não é tão So alta como nós harmonization gostaríamos is de ver, clearly something equivalent. principalmente The entre requirement aqueles of bioequivalence prescritos. is not Então, claramente, a there's not organização tem que necessarily a jogar um requirement of papel bioequivalence aquilo for da generic medicines in confiança. all countries, and I Então, think that's a também pending and urgent pending para os medicamentos issue in the genéricos em region muitos países. that can Então, then esse é um assunto facilitate muito consumer importante, and healthcare urgente, eu diria, confidence in que those vai products. And facilitar I think a Danielle's confiança presentation made so clear no that this has to consumidor, go hand in desde o hand consumidor. with other Como a policies to promote apresentação the da NET também confidence. And falou Brazil can claramente certainly be here que an tem que example of estar a linkada country com that outras has promoted políticas para and done criar a lot of essa confiança. communication Brasil é um exemplo and de um grande campaigns in país que terms of creating promoveu, consumer através da confidence, including comunicação the e com visualization. Some campanhas, countries, including Chile, have essa done recente, something on crescente packages to confiança. E make no very, Chile very clear também these are já generics that fizeram have algo bioequivalence sobre approval. So this is something colocaram from my side, essa and I'm embalagem, open to como ele some other falou, para examples to chime facilitar in. os Thank you so much cadastros for having me. sanitários. Thank you very much. Esse seria meu comentário. Okay, who's next? Warren, please. I see your hand I would up. just very quickly Warren. say, Muito rapidamente, eu gostaria falar. Eu vi as perguntas e tomaria 3 semanas traduzir essas perguntas ao inglês, mas, em geral, eu falaria que aumentar a transparência nos preços, regulamentação dos preços e as considerações que são tomadas para formular as políticas dos preços. Eu não estou, mesmo que não estou sabendo bem sobre o assunto, mas eu acho que é um assunto para tratar nas Américas, as transferências de informações. Eu acho que para unir os diversos fragmentos, as peças que Thank you, conformam Warren. Who's um next? sistema de saúde é Daniela, muito Héctor. importante. Both of you, maybe Daniela, would you want to? Daniela, o que você gostaria de falar? Sim, sim. Eu gostaria de comentar em relação aos seus questionamentos, Miguel, que são muito bem-vindos, e também em relação a 2 questionamentos brevemente que eu vi no chat e que acho importante esclarecer.
Em relação a facilitadores e barreiras, começando pelas barreiras, eu citaria a falta de harmonização, transparência também, a gente observa muito, diferente do que eu trabalhei muitos anos na parte de regulação para registro de medicamentos, que está muito mais avançada em termos de harmonização e de transparência. Quando a gente fala de precificação, a gente ainda sente muita falta de harmonização e de transparência, e acho que a OPAS e a OMS têm um papel importante em ajudar os países nesse processo de cooperação, de maior transparência na divulgação das informações, para que a gente possa avançar em critérios de precificação que tenham como objetivo trazer o acesso da população a esses medicamentos, principalmente nesse cenário de um mercado farmacêutico muito mais avançado, com terapias realmente disruptivas e que nos trazem muitos desafios à precificação. Em relação aos facilitadores, eu citaria a necessidade de uma regulamentação clara e consistente, né, que sempre é o objetivo dos países para que a gente possa facilitar o processo de entendimento da regulamentação, seja pelos stakeholders envolvidos, seja por outros países que venham a utilizar essas informações, a transparência nos processos de decisão, a participação de todos os atores envolvidos nesse processo, junto aos órgãos governamentais, um maior alinhamento das análises de impacto econômico com as decisões sanitárias, incentivos para inovação e pesquisa no âmbito dos países e também, como o Brasil vem fazendo, as parcerias público-privadas, que têm um grande potencial de favorecer o acesso da população aos produtos. Então, eu recomendaria aos países trabalhar suas políticas de forma clara e transparente. Apenas muito rapidamente em relação às perguntas que eu observei no chat, sobre a atualização da regulamentação da CEMED, a gente tem recebido mesmo muitos comentários em relação à nossa cesta de países, por ser uma cesta definida em 2004, no momento em que o mercado farmacêutico era bastante diferente. Então, sim, nós estamos conduzindo estudos para atualização dessa cesta de países, que a gente possa considerar países com cenários mais semelhantes ao do Brasil. Foi mencionado a questão dos Estados Unidos também no chat, mas é um país que, por mais que não tenha regulação de preços, muitas vezes é o único país de referência que a gente tem quando a gente recebe aquela tecnologia para avaliação. Então, se nós não tivermos também os Estados Unidos na cesta, a gente não teria nenhuma referência. Por isso, temos adotado preços provisórios para acompanhar a evolução dos preços em outros países, mas tudo isso está em discussão, eu acho importante trazer. Em relação ao monitoramento desses produtos que possuem preços provisórios, eu coloquei que nós avaliamos os aspectos de segurança e eficácia, mas com certeza também efetividade, os dados de uso desses produtos no mundo real são dados que serão considerados pela CEMED no momento de avaliação da definição do preço definitivo para esses medicamentos. Muito obrigado, Daniela. Héctor, algunas de tus Obrigada, apreciaciones al Daniela. respecto? Héctor? Sí, perfecto. Mira, yo creo que Olha, eu el acho principal eje que o principal eixo mantener para seguir manter mejorando e es tener seguir claras melhorando leyes é que claras, tenhamos políticas, leis transparencia y claras, que participación seja en poder publicar transparente, los precios, participação para compras, poder publicar os preços, costos, inclusive compras, investigaciones, custos, nos pesquisas. permite Tudo isso dar permite tranquilidad al mercado, fortalecer también la fornecer parte tranquilidade institucional para o mercado, y fortalecendo a si parte eventualmente hace una institucional. llamada E telefónica se y se talvez, permite né, a minha descentralizar sugestão é que la haja compra de negociação medicamentos centralizada, a con un compra solo de gran medicamentos comprador permite com la um só economía de grande escala y comprador permite permite mejorar economia de los escala accesos e permite claramente. melhorar os acessos de forma clara. De la lógica de la Bom, transparencia y la sobre innovación, a también me lógica da gustaría a transparência e mí inovação, eu fortalecer gostaria el apoyo também con organismos que houvesse internacionales. fortalecimento com organismos La institucionais. OPS, A he estado OPS, bastantes reuniones y eu já son estive em una várias buena reuniões com a práctica, nos OPS enseñan e é uma bastantes boa cosas prática, eles nos y ensinam lo boas, priorizan. Entonces muitas yo creo que es coisas. importante aprovechar É importante aproveitar esa fortaleza que tiene la este OPS ponto y forte da recoger las buenas UPS prácticas e que coletar as boas pueden ayudar práticas que a podem nuestro nos proceso. ajudar ao Respecto longo a dos algunas nossos consultas que processos. aparecían en el Sobre chat, algumas al ser consultas que eu muy vi no rápido, chat, eu li rapidamente, tá? preguntaban sobre el pronóstico Perguntavam a sobre 18 meses. o, Eso es un o prazo de trabajo 18 meses, né? que hemos ido A previsão. eh, É um mes a mes trabalho que mês fortaleciendo. após mês Hace temos 5 años fortalecido. atrás, cuando Há iniciamos con 5 esto, anos, quando teníamos un iniciamos com isso, 3% tínhamos de 3% error.
de erro, ya va e eu cercano al diria que 1%. já está No, praticamente no perto de quiero 1%. decir con esto que sea exacto ni Eu perfecto, não pero quero sí dizer que seja logramos exato, abarcar perfeito, mas una modalidad de 40 a conseguimos 60-20. aí Y eso sin duda cobrir alguna uma nos grande permite modalidade, sem anticiparnos, dúvida. obtener Isso permite que nos mayor cantidad de antecipemos, oferta y obter mejor uma precio. mais quantidade de Y ofertas, respecto a com la isso, melhores pregunta, si preços. nosotros compramos E los sobre a productos pergunta para aqui, se nós ley compramos os Recarte Soto produtos o los para a productos de Lei alto Ricaste costo, si Souto, os Senabas produtos es de quien alto tiene la custo, misión de adquirir Senabaste tem este a missão producto. de adquirir Bueno, esse alcancé a produto, leer sim. las restantes Eu não preguntas, consegui pero ler si as ya está outras perguntas, tá? disponible Mas eu estou por aqui à las vías de disposição. comunicación, Através Silvia de puede responder. e-mail, eu posso responder e cooperar. Estou aqui Muchas para gracias, responder. Héctor. Muchas Muito obrigada, gracias a Héctor. nuestros Muito invitados de hoy. obrigada a todos os Fue un convidados. espacio súper productivo para Foi poder um espaço discutir. produtivo para Sabemos que que nos quedan pudéssemos unas preguntas discutir. súper Eu sei que interesantes ainda, né, que estão nos han perguntas super formulado. importantes que não foram Muchas gracias de verdad respondidas, por haber mas eu quero materializado agradecer por terem la OSCE. Y materializado este es un o tema que, como tema. decíamos al E é inicio, um es tema que, como el dissemos no primero de una início, serie é o primeiro de tema de eventos uma en los que série de queremos llevar y eventos crear nuestra comunidad de onde práctica, queremos reactivar levar, nuestra comunidad de práctica reativar a nossa estudiantil. comunidade de Por prática último, referente a isso. y agradeciendo Por la último, audiencia e unos agradecendo o minutos que nos público, hemos ido de más, me gustaría invitar a mi eu compañera gostaria de Juliana convidar a minha Yarin, companheira colega de la sede Juliana, regional de la OPS, a para colega da sede algunas regional da conclusiones OPS, o para que faça algunas, algumas conclusões digamos, finais reflexiones ou con las que reflexões, cerraríamos nuestro evento. com as Entonces, quais bueno, encerraríamos o nosso Juliana, vimos evento. en términos Juliana, generales vimos, né, que em un termos panorama nos gerais, que um permitió poder panorama mirar permitiu la que región de las pudéssemos ver que Américas a tiene região das Américas, particularidades y ela contém necesidades diferentes particularidades e para ser analizadas necessidades en un contexto diferentes para que local, sejam analisadas em um contexto particularmente en local. el tema de la utilización de Particularmente no tema da genéricos y utilização biosimilares. de Todavía vemos genéricos e situaciones que biosimilares, tienen mucha ainda estamos oportunidad. vendo A su vez, situações que têm también muita oportunidade e, ao mecanismos mesmo tempo, para promover la mecanismos transparencia, no para solamente la fomentar a transparencia transparência, não de somente los a productores, sino la transparência dos transparencia para toda produtores, la mas a cadena que también transparência ao estamos longo de toda a conversando, cadeia, que resolución é o que que estamos também trabajando desde los países fomenta a con nova Estados resolução miembros, que estamos y dos trabalhando na experiencias, una de OPS com Brasil, Estados que se membros, apoyan en una e duas de experiências, tecnologías en primeira do ambiente Brasil, que muy se apoia na desarrollado as y tecnologias em um en el ambiente presente desenvolvido, que contexto, similar en impacta no Chile, preço e o donde vemos acesso, e uma do el Chile, poder de esa compra onde centralizada, vimos o como lo poder dijo dessa Héctor, compra centralizada, e si como o Hector llamaran disse, né? lo llamaran y levantaran el teléfono, ese consejo S- les daría. Eu daria esse Quisiera sus conselho através de comentarios uma y por ligação. supuesto el Esses cierre foram y os las palabras comentários de e eu quero cierre as para este palavras evento. de encerramento da Juliana Muchas para gracias, esse Miguel. evento. Muchas Muito gracias a obrigada, Miguel. todos Muito por obrigada su a todos e participación, todas especialmente pela aquellos participação, países que están en la hora de la especialmente quero comida. Muchas agradecer gracias por aqueles haber países que estado. estão na hora do almoço. Muito obrigada por estarem Obrigada a aqui. todos que estiveram aí na hora do almoço. Am, un punto que nos parece Um fundamental acá ponto es que que achamos acabamos fundamental abordando y viendo en é la que práctica que acabamos hay abordando e vendo na soluciones para prática que algunos de los existem puntos que al soluções para alguns dos principio nos pontos parecían que no início muy pareciam desafiadores y pontos que pueden muito ser desafiadores, pontos que podem usados y ser tomados como referencia, utilizados por e ejemplo, adotados como como buenas referência. prácticas Por exemplo, como boas por otros práticas, países de la adotado región. por Y outros ahí países da dejo região. ese comentario E eu especialmente deixo esse para los comentário colegas de especialmente para os Centroamérica que colegas da están América Central, acá y que dejaron colegas que algunas estão preguntas. Yo aqui, creo que que acá colocaram suas hablamos de perguntas no chat. transparencia, de la Eu acho que importancia aqui de los falamos de marcos transparência, regulatorios a adecuados, importância de do marco la importancia regulatório, de falamos da garantizar importância de medicamentos de garantir calidad, pero medicamentos de qualidade, especialmente que mas aún tenemos mucho que especialmente hacer que con ainda medicamentos existe muita coisa por genéricos y ser feita biosimilares como un contexto correspondente a general, mismo para biosimilares los genéricos, países como um que ya contexto tienen geral, tantos, mesmo para aqueles tantos países, né, marcos que já têm desarrollados. Y yo creo tantos que ahí contextos Chile, desenvolvidos. ahí con Eu acho Héctor, que o Chile, pues com o Héctor, presentó el apresentou impacto o que eso puede impacto tener que isso en el pode ocasionar presupuesto y en no la política. orçamento Así e na que yo creo que política. Daniela Eu también acho resaltó que esa a Daniela perspectiva. também abordou muito bem essa Solo tenemos que perspectiva. agradecer, resaltar que vamos a Somente resta estar en el agradecer e proceso de dizer que estaremos no consultas y processo de construcción de la consultas e resolución construção conjuntamente da con los resolução países em conjunto com os de esa países. discusión, pero focada en medicamentos de alto Nessa precio y discussão, mas alto focando em costo. medicamentos de alto preço am, e alto custo. y que damos la bienvenida a E todos queremos los dar as comentarios boas-vindas que a se todos hagan. os Con relación a comentários que las forem feitos. preguntas Sobre que as están en el perguntas chat, que es estão no importante chat, decir que por é los importante tiempos no dizer fuimos que, devido capaces ao tempo, de não contestar pudemos a todas, responder a todas ¿verdad? as perguntas, Pero que estamos comprometidos de que mas o esas nosso respuestas compromisso é les lleguen, que así que o posible nosso y con la compromisso é de participación de responder todos los as panelistas perguntas. en esas respuestas. Entonces, Todos os en nombre palestrantes irão participar para responder.
Assim que, em nome da nossa unidade de acesso, em nome do Alexandre Lengruber, que infelizmente não pôde estar conosco, em nome da nossa diretora, eu quero agradecer a participação de todos,
Desejamos uma excelente tarde e convido para que sigamos não somente no processo de diálogo e caracterização dos desafios, mas sigamos na cooperação técnica, com o intuito de obter ações Muchas gracias, concretas. Juliana. Con esto Muito damos obrigada, fin a nuestro Juliana, e com evento. isso finalizamos o nosso evento. Un evento Um maravilloso donde evento pudimos ver fantástico, de onde manera muy pudemos rápida ver muchas de cosas, forma pero creo que abrangente nos várias invita coisas, también al resto de mas series que isso queremos hacer sobre convida, digitalización. convida Bueno, para outros luego temas me que resta queremos decir que desenvolver no representamos futuro. la Organización Panamericana de la Volto e repito, Salud somos a y estamos Organização aquí para Pan-Americana da prestar Saúde. cooperación Estamos aqui técnica a para los Estados fornecer cooperação miembros a lo técnica para largo os de Estados todas las membros Américas ao longo de y con todas as ello Américas. poder E com trabajar isso, de la mano poder con los trabalhar países y sus juntamente com os autoridades para países e mejorar com y suas promover el acceso autoridades a para melhorar medicamentos y e tecnologías en promover o salud acesso a y también medicamentos e para poder tecnologias em promover y saúde, generar e para diálogos poder promover e gerar constructivos y de diálogos que valor sejam con los construtivos diferentes e de valor stakeholders en torno com al objetivo diferentes común que nos stakeholders reúne ao hoy: redor do objetivo expandir y comum que nos mejorar el reuniu acceso a hoje, medicamentos y ampliar tecnologías e de salud melhorar o en la acesso a región de las medicamentos e Américas. tecnologias de Muchas saúde na região gracias. das Thank you Américas. so Muito much. obrigada. Muito Thank you obrigado. so much. Muito obrigada. E Gracias. graças. Tchau. Feliz tarde a todos e todas.